Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marli e eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos para mais uma atividade de Ciências Naturais, está no final da página 145 do caderno Trilhas de Aprendizagens 2, é a atividade 2, as fases da Lua. Você já ouviu a música Rato, do grupo infantil Palavra Cantada? Aqui está um trecho para você relembrar. Então, nessa atividade vocês vão direcionar a câmera do celular para esse QR Code aqui do livro de vocês e vocês vão poder curtir este clipe dessa música do grupo Palavra Cantada, que tem mais de 20 anos que foi criado, mas ainda é tão divertido esse clipe e esta música, que fala um pouquinho da Lua. Então, apreciem aí. E falando das fases da Lua, por que a Lua muda de fase? Vamos tentar entender? Vamos relembrar. Nesse esquema aqui, a gente vê a Terra, o planeta Terra aqui no centro, e o Sol. Então, a Lua não está paradinha lá no céu, ela também se movimenta ao redor da Terra. E com este movimento, a luz do Sol bate nela em momentos diferentes e para a gente, esse reflexo da luz do Sol aparece o formato diferente aqui na Terra para nós. E cada fase dessa, que dura por volta de 7 dias, tem um nome diferente. Existem mais do que 4 fases da Lua, mas nessa atividade vamos destacar as principais e mais conhecidas, que é a Lua crescente, a Lua nova, a Lua minguante e a Lua cheia. Observem aqui que, de acordo com a luz do Sol refletindo sobre a Lua, nós enxergamos a Lua lá no céu com formatos diferentes. Vamos conhecer um pouquinho mais de perto cada formato desse, cada fase dessa. Então, na Lua nova, nós praticamente não vemos a Lua no céu. A gente consegue ver pouco do contorno dessa Lua. Nesta fase, a Lua está entre o Sol e a Terra, por isso que nós a enxergamos assim. Ela nasce por volta das 6 horas da manhã e se põe às 18 horas. A próxima fase aqui conhecida é a fase da Lua crescente. Olha só, lembra lá uma meia lua, né? Parece uma letra C. Esta fase, ela recebe essa denominação porque exatamente neste momento, nesses dias, a gente consegue observar somente um quarto da Lua, que tem esse formato aí de semicírculo, né? E nesta fase, a Lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. Ela está mais para o lado esquerdo, né? A luz ela está mais iluminada para esse lado esquerdo, que para quem está aqui no hemisfério sul, como nós, fica para o lado oeste. E tem esse formato aí da letra C, né? Essa meia-lua que a gente chama. A próxima fase é a Lua cheia. Essa lua aí, muita gente gosta, né? Acha muito linda, ela parece brilhante e inteirinha no céu para nós, né? É o momento em que a Terra está entre o Sol e a Lua. Por isso, a luz do Sol reflete totalmente na Lua e a gente consegue observá-la nessa totalidade, né? Porque o Sol consegue iluminar integralmente a Lua. Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente às 18 horas e se põe aproximadamente às 6 horas do dia seguinte. Por isso que ela se torna tão visível à noite. A próxima fase é a Lua minguante. Na Lua minguante, ou quarto minguante, também é conhecida por este nome, é o último estágio da Lua. Nesse período, ela encontra-se no formato de semicírculo também, só que no sentido oposto da fase da Lua crescente. É quando ela está finalizando aí essa luz vinda do Sol. E nessa fase, a Lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Então, na atividade de hoje, tem aqui 2 imagens das fases da Lua que vocês vão ter que identificar aí o nome dessas fases. Então, vamos praticar? Na atividade anterior, vimos que a Lua é um astro
e que se movimenta no espaço. Ao ler o trecho da letra da música do grupo Palavra Cantada, é possível perceber que o ratinho cita 2 vezes a lua. Volte no trecho que está na página anterior e localize onde aparece essas citações sobre a lua, grifando com lápis ou canetas de cores diferentes. Então, lá no final da página 45 tem o trecho da música, não é? Aqui não está a música inteira, mas aqui tem o nome de 2 fases da lua. Vocês vão identificar e fazer um círculo aí com lápis de cor nas 2 fases que aparecem. Tudo bem? Essa é a primeira tarefa aí para vocês. Em seguida, as imagens aqui que vocês estão vendo representam as fases da lua citadas exatamente lá no trecho da música. Então, aqui só tem 2 fases que ele cita e as imagens são essas. Essas 2 fases são citadas lá na música, que vocês leram lá no início da atividade. Então, vocês vão tentar identificar, de acordo com a explicação que a professora acabou de fazer. Então, se for necessário, volte um pouquinho no vídeo para identificar. Esta lua aqui, que parece um Czinho, que está iluminada aqui mais para o lado esquerdo, qual o nome desta fase? E esta outra aqui, olha, que está parecendo uma letra D, né, mais ou menos, decrescente, que é o contrário do crescente. Qual é aquela fase que é o contrário do crescente? Então, vocês vão escrever o nomezinho aqui, nessas 2 linhas, o nome dessas 2 fases. Combinado? Então, vamos prosseguir. No exercício 2, diz assim: observe o céu na noite de hoje e registre como está a lua. Anote a data em que você fez a observação. Ela se parece com alguma das imagens da questão anterior? Qual delas? Pode ser que não pareça, então vocês vão colocar aqui e, de acordo com as explicações aí da professora e das memórias que vocês já sabem sobre este tema, qual o nome então da fase em que a lua se encontra hoje? Então, vocês vão fazer o desenho aqui nesse espaço e vão escrever aqui nessas linhas qual aspecto que está a lua hoje e qual o nome da fase que vocês conseguiram identificar, tá? No exercício número 3, você já parou para pensar sobre o significado das palavras minguante e da palavra crescente quando estamos falando sobre a lua? Nesta questão aqui, não é necessário fazer pesquisa sobre o significado destas palavras. A ideia aqui é que vocês escrevam sobre a opinião de vocês, o que vocês acham que significa a palavra minguante e a palavra crescente. Então, vocês vão utilizar as palavras de vocês para explicar como que vocês entendem o significado dessas palavras. Tudo bem? Então, vamos lá. Número 4. Além das fases minguante e crescente citadas pelo ratinho na música, você conhece outras fases? Quais? Então, aqui a professora está pedindo para vocês colocarem somente as 4 principais fases da lua, as mais conhecidas. Inclusive, são essas que eu acabei de citar aqui uns minutos atrás. Então, vocês vão colocar aqui o nome dessas 4 fases. Tudo bem? Exercício número 5. Existe uma lenda muito popular relacionada a outra fase da lua. Você saberia dizer qual é? Converse com seus familiares e nos conte sobre essa lenda. Bom, existem várias lendas relacionadas à fase, por exemplo, da lua cheia. Mas existe uma lenda específica aqui no nosso folclore brasileiro muito conhecida. Com certeza, alguém da sua família vai se lembrar que lenda é esta. E nestas linhas aqui você vai escrever o nome desta lenda tão conhecida que envolve aí a lua cheia e vai explicar resumidamente como esta lenda, como ocorre essa história, tá bom? Conte aí utilizando as palavrinhas de vocês, mas caprichem aí na explicação. E para finalizar, vamos ler esse trechinho aqui que já dá uma dica de que lenda que a Pro está falando.
Desde a antiguidade, as luas cheias foram associadas a comportamentos estranhos ou insanos, incluindo o sonambulismo, suicídios, atividades ilegais, ataques de violência e até mesmo transformações em lobisomens. Porém, apesar da força desse mito em nossa sociedade, ele não possui nenhuma base científica. Bom, a atividade de ciências de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, que vocês tenham curtido bastante esse tema. Beijos, beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau!